Essa pequena impressora 3D pode realmente mudar o mundo, sério. Então, eu tenho brincado com esse LDO Positron V3 de pré-produção por cerca de uma semana agora. E neste vídeo, vou dar minhas primeiras impressões. Uma visão geral do que é essa coisa. E por que acho que ela vai mudar não só o universo da impressão 3D, mas possivelmente o mundo. Vamos nessa! O que é essa coisa? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é essa coisa e como ela surgiu. Quero dizer, obviamente é uma impressora 3D mesmo que não pareça nada com uma. No estilo do RepRap, ela é open source e depende de muitas peças impressas em 3D, mas ela tem uma característica principal que a define. E não é o fato de estar de cabeça para baixo. Esta impressora 3D é portátil, e não é só colocar uma alça em uma impressora pequena e jogar no porta-malas. Super portátil, cabe na mala e dá para levar para outro país facilmente. Aliás, eu estou planejando fazer isso em um vídeo futuro, então se inscreva se não quiser perder. Quais são as especificações? Beleza? É uma impressora portátil, mas quais são as especificações? Provavelmente só faz impressões pequenas, lentas e de baixa qualidade, né? Na verdade, não. Por razões que explicaremos em breve, essa impressora tem muito a oferecer. Primeiro, tem o volume de impressão, que é impressionante, 180% e 85% e 80%. Isso é praticamente igual ao Prusa Mini e ao Bambu Lab A1MI, sendo 33% maior em cada dimensão que o Voron 0.2, resultando em um volume total cerca de 240% maior que o Voron portátil. Depois tem a velocidade. As especificações oficiais afirmam que essa impressora pode imprimir a até 250 mm por segundo com uma velocidade de deslocamento de 350. Mas como todo valor máximo, por razões que explicaremos depois, é improvável que você imprima tão rápido. E, a propósito, os valores de aceleração são impressionantes, 9.800 mm por segundo ao cubo. Esta impressora usa sistema Bowden, não extrusor Direct Drive, e otende cerâmico de 90 graus com tubo Bowden Capricorn, 250 graus Celsius. A mesa é vidro personalizado com aquecimento nas bordas, 90 graus Celsius. No software, roda Clipper nativamente, oferecendo compensação de vibração, avanço de pressão e interface touchscreen sofisticada. No geral, a impressora inteira pesa entre 2.700 e 3.100 gramas, o que nos leva à pergunta: quão prática ela é? Ok, então, como você provavelmente percebeu pelas especificações, essa impressora não é apenas uma novidade ou uma prova de conceito. É uma impressora confiável que oferece desempenho e resultados excelentes. Mas quão prática ela é? Existem vários componentes e elementos envolvidos na praticidade. Primeiro, a portabilidade real. O principal desafio do design era fazer a impressora caber em uma caixa de filamento, mas dado tanto o preço quanto o fato de que toda a mesa é feita de vidro, é improvável que você realmente faça isso com papelão fino. Você provavelmente vai preferir transportar essa impressora em uma Case Pelican maior e mais pesada, como a que a LDO pretende incluir. E caso você esteja se perguntando, quando tudo está embalado, esse camarada pesa 5,85 quilos e com a Case tem dimensões de 38 por 31 por 17,5. Então, provavelmente não vou só jogar isso na mochila com meu notebook, mas nada me impede de levar no transporte público, colocar uma alça e carregar no ombro na scooter, ou colocar na mala para meu próximo voo internacional. Agora, como alguém que já colocou várias impressoras 3D diferentes no porta-malas do carro para fins de semana na casa dos meus sogros, posso dizer que essa aqui é muito mais prática do que qualquer outra impressora 3D que já tive, e olha que já tive muitas. Mas esse é só um elemento de praticidade. O segundo elemento é a velocidade de implantação. Hoje, levo de 3 a 4 minutos para montar ou desmontar essa impressora, já conectando todos os cabos e eletrônicos. Mas já vi Kralin fazer isso em menos de 90 segundos e tenho confiança de que, com prática suficiente, também vou conseguir. Vale destacar que não são necessárias ferramentas para dobrar, desdobrar ou nivelar a mesa da impressora. Pode ser difícil, mas não impossível, manter o nivelamento da mesa e a altura do eixo Z ao dobrar e desdobrar a impressora.
Então, pode ser justo incluir apenas mais alguns minutos nesse tempo para calibrações e para deixá-la pronta para imprimir. Agora, isso pode parecer muito tempo numa era em que você pode simplesmente desdobrar e lançar um drone DJI em cerca de 15 segundos, mas na verdade não é. Montar uma impressora 3D em qualquer lugar com eletricidade em menos de 5 minutos é realmente impressionante e prático. Por fim, praticidade é também o espaço ocupado. Essa impressora, já montada, é bem pequena para o volume de impressão, principalmente porque o carretel de filamento pode ficar em outro lugar, como no chão. O que, na verdade, me leva a uma discussão sobre por que esse negócio está de cabeça para baixo. Por que está de cabeça para baixo? Com base em tudo que eu disse até agora, você provavelmente está pensando, ok, ótimo, mas por que está de cabeça para baixo? O que isso tem a ver com praticidade e portabilidade? Essa, aliás, é a parte mais interessante. Acontece que o design de cabeça para baixo é justamente o motivo pelo qual essa impressora consegue fazer tudo o que faz. Ao contrário de outras impressoras 3D grandes e pesadas, como a Prusa Mini ou a Voron 0.2, essa impressora não possui estrutura rígida fixa à base. Ela pesa de 1/3 à metade das demais impressoras. Para garantir mais estabilidade e melhor qualidade em altas velocidades, essa impressora usa o mesmo princípio dos carros esportivos. Ela reduz o centro de gravidade posicionando os componentes mais pesados, como a cabeça de ferramenta e motores, na parte inferior, em vez de deixá-los suspensos em cima. E com essa única escolha de design, ela elimina efetivamente a necessidade de uma estrutura pesada e rígida. Mas é claro, isso apresenta seu próprio conjunto único de desafios. Como é imprimir de cabeça para baixo? Como a maioria de vocês, eu presumo, essa foi minha primeira experiência com uma impressora de cabeça para baixo, e eu tinha muitas perguntas. Primeiramente, como é a aderência à mesa? Seus impressos não caem da mesa? Surpreendentemente, eles não caem. A aderência à mesa de vidro aquecida é surpreendentemente boa. Mesmo preocupado que as peças soltassem após esfriar, deixei a impressora durante a noite e me surpreendi ao encontrar a impressão ainda segura. Embora eu deva observar que ainda não tive tempo de fazer impressões realmente pesadas, com bastante massa, então vou ter que comentar sobre isso mais tarde. A outra diferença importante são, claro, os balanços. Como você pode imaginar, porque as forças da gravidade estão trabalhando a nosso favor em vez de contra nós, os balanços nesta impressora são excelentes. Em um vídeo anterior, testei rigorosamente o desempenho de balanço da Bambu Lab P1S, aproveitando o gabinete aberto e o potente ventilador auxiliar, mas só consegui alcançar balanços de cerca de 50 graus de forma consistente. Na Positron, consegui superar impressionantes 60 graus. Então, imagine a quantidade de material de suporte que você poderia economizar com essa máquina. Então, provavelmente não vai se surpreender ao saber que a Positron também se destaca em pontes. Aqui você pode ver uma comparação entre a Positron e a Bambu Lab P1S com sua porta e tampa superior abertas e o ventilador auxiliar. Esse é um desempenho absolutamente incrível de pontes da Positron, e isso se deve ao fato de que o bico basicamente funciona como um suporte enquanto você imprime suas pontes. Muito legal. Além disso, imprimir de cabeça para baixo é basicamente igual. Pode ser um pouco confuso lembrar qual é a frente e qual é a parte de trás da placa se você estiver tentando, por exemplo, orientar sua impressão de uma maneira específica para ficar de frente para o ventilador de resfriamento, mas isso realmente não é um grande problema, e você acaba se acostumando. Também, graças à mesa de vidro, tenho que dizer que inspecionar as primeiras camadas é realmente muito fácil. Há muitos pontos positivos, mas também algumas desvantagens por estar de cabeça para baixo. Remover linhas de purga sem tocar na mesa pode ser mais difícil, então vale levar uma pequena espátula com a impressora. Porém, esse incômodo é pequeno perto do maior problema: as falhas de impressão. Elas acontecem inevitavelmente, seja por peças caindo, deslocamento de camadas ou o famoso espaguete. Quando isso ocorre, a limpeza pode ser trabalhosa.
Durante o meu teste inicial de saliência, a impressão realmente saiu da mesa, o que, para ser justo, já era esperado ao testar saliências. Mas o espaguete resultante acabou entrando em todas as correias, polias e mecanismos diferentes, e depois ficou se moendo nos dentes das polias. Felizmente, as coisas continuaram funcionando muito bem depois disso, e eu acho que esse problema poderia ser facilmente resolvido apenas incluindo uma escova, ou, melhor ainda, uma combinação de escova e espátula, junto com essa impressora. Assim, a limpeza não seria um grande incômodo. Quais são as desvantagens? Já que estamos falando de desvantagens, vamos discutir alguns desafios que LDO e Crawling enfrentaram com essa impressora e o que isso implica nas desvantagens do produto final, caso você decida comprá-la. Primeiro, tem o problema do vazamento. Quando uma impressão começa a vazar, isso é um grande problema. Isso não afeta o nivelamento da mesa, pois há um sensor específico, mas pode prejudicar a primeira camada. Não tenho certeza de qual poderia ser a solução para isso, já que provavelmente tem a ver com o hot end em 90 graus e a expansão térmica. Não paro de pensar que isso poderia ser resolvido apenas adicionando retrações graduais enquanto o extrusor aquece, direto no macro inicial da impressão. Ou melhor, você poderia colocar uma escova de silicone em um canto da mesa, como faz a série A1 da Bambu Lab, segundo ponto negativo. Nos testes, notei que o cabo CAN bus da cabeça da ferramenta pode ficar preso sob o pórtico, o que é um desastre anunciado. Isso pode ser resolvido prendendo com clipes ou abraçadeiras ao tubo Bowden, ou encaixando atrás dele, mas o ideal seria que o kit viesse com um cabo mais próximo ao comprimento do tubo Bowden e com clipes inclusos. Usar abraçadeira não fica bonito e, além disso, não dá para remover sempre que precisar dobrar a impressora. Para dobrar, é necessário remover o tubo Bowden e o cabo CAN bus. Terceiro ponto. Embora o sistema de movimento seja certamente capaz de imprimir bem rápido, me parece que o bloco de aquecimento pode ser subdimensionado para realmente aproveitar essa velocidade. Ao tentar imprimir PLA a 220 graus Celsius, o bloco de aquecimento ficou em 100% de potência, mas não atingiu a temperatura porque o filamento passa rápido e retira muito calor. Fica travado em 215 ou 216 graus Celsius e, se acelerar demais, pode cair ainda mais e desligar a impressora. Imprimir a 210 graus Celsius resolve ou basta reduzir a velocidade. Em todos os meus testes, na verdade, eu não consegui fazer ele imprimir PETG, pelo mesmo motivo, simplesmente não consegue manter uma 240 graus Celsius, e isso é um grande problema, um fator decisivo, se eles quiserem que essa impressora atinja todo o seu potencial para imprimir peças funcionais. Essa é uma unidade de pré-produção, então eu avisei a LDO sobre esse problema e todos os outros que descobri com essa impressora, então espero que eles consigam corrigir antes de entrarem em produção de fato. Mas o Jason da LDO me disse que eles vêm testando esse hot end há cerca de 1 ano e que para eles é completamente confiável, então também pode ser erro do usuário ou apenas um problema isolado com o meu kit de pré-produção. Espero que eles corrijam isso, eles precisam corrigir isso, certo? Quarto, tem a questão das peças de reposição. Para fazer essa impressora funcionar como funciona, a LDO e a Crawling tiveram que depender de várias peças proprietárias. Diferente de uma Voron, que é feita basicamente de componentes de prateleira, essa aqui tem tanto um hot end totalmente personalizado quanto uma mesa aquecida personalizada, além de algumas peças de alumínio usinadas em controle numérico computadorizado. E tudo bem, se isso for feito para criar um produto melhor, como claramente foi o caso aqui. Mas se você é um verdadeiro purista do RepRap ou está preocupado em ficar dependente demais da LDO para peças de reposição que eles podem decidir descontinuar, talvez seja melhor esperar até que peças de terceiros estejam disponíveis, assumindo, é claro, que essa impressora faça sucesso comercial suficiente para justificar que outras pessoas as fabriquem. Quinto, tem o preço. A LDO está planejando uns $700 para esse kit, e isso, pelo menos à primeira vista, é um investimento bem alto para uma impressora que você mesmo precisa imprimir e montar, especialmente quando você pode pegar uma Bambu Lab A1 Mini por apenas $299. Mas eu não acho que essas duas impressoras estejam realmente competindo pelo mesmo público, e isso é um ótimo gancho para falar para quem é a Positron e por que ela é tão importante. Então,
para quem é essa impressora, afinal, e você deveria comprar uma? Bem, acho que existem alguns públicos óbvios e outros nem tanto que provavelmente vão querer essa impressora. Primeiro, se você é do tipo Voron, aquela pessoa que adora montar uma impressora 3D a partir de uma caixa de peças e quer explorar as inovações de ponta que precisaram acontecer para criar essa impressora, provavelmente não precisa que eu diga que você vai querer uma dessas. Segundo, se você precisa de uma impressora 3D realmente portátil e confiável, que aguente o tranco de ser jogada em um táxi todo dia, eu realmente acho que essa é a impressora 3D que você estava esperando, especialmente se e quando a LDO começar a oferecer uma versão plug and play. Seja você alguém que viaja a trabalho, mas quer manter o hobby em dia, ou alguém que realmente precisa imprimir coisas no trabalho enquanto está em trânsito, essa impressora oferece um nível de liberdade e portabilidade sem precedentes, que vai levar a impressão 3D a lugares onde nunca esteve antes. No começo do vídeo, eu fiz a afirmação ousada de que acho que essa impressora pode mudar o mundo, e mantenho isso. Veja, embora eu não ache que a Positron vá realmente revolucionar a impressão 3D, para hobbyistas como você e eu, acho que existe um mercado enorme para essa impressora. E dado o tempo e dinheiro que a LDO investiu no desenvolvimento desse produto, tenho quase certeza de que eles concordam. Agora, alguns exemplos. Imagine um agente humanitário, um médico, um veterinário, um engenheiro ou qualquer profissional que viaje para lugares remotos na Ásia, África ou América do Sul, de vila em vila. É fácil pensar em várias formas de essas pessoas se beneficiarem de poder literalmente imprimir em 3D a peça de reposição exata, o gesso protético ou até um recipiente que precisam para um problema específico. Empresas como DJI e Zipline foram avaliadas em bilhões de dólares porque oferecem a possibilidade de entregar rapidamente medicamentos ou peças de reposição cruciais para centros populacionais remotos no mundo em desenvolvimento. Mas imagine poder imprimir em 3D no local, seja numa vila, numa plataforma de petróleo, num barco, numa selva, ou até na linha de frente de uma guerra. Com essa impressora e talvez um painel solar e uma bateria, você poderia fazer exatamente isso. E eu não ficaria surpreso se governos, militares e ONGs se tornassem os principais clientes dessa impressora e das futuras gerações dela. Quanto ao preço, sim, essa impressora não é barata, mas acho importante lembrar duas coisas. Primeiro, kits de impressora, faça você mesmo em geral, e kits da LDO ainda mais, não competem em preço. Eles são tecnologia de ponta, competindo em qualidade e mirando um público totalmente diferente das impressoras produzidas em massa como as da Bambu Lab. Com essa mentalidade, o preço faz muito mais sentido. E na verdade, essa impressora, a $700 pelo kit completo, é competitiva com a Voron 0.2 da LDO, mas oferece um volume de impressão muito maior e o enorme benefício de ser totalmente portátil. O segundo ponto é lembrar que ainda estamos nos primeiros dias desse tipo de kit. Assim como os primeiros laptops, ou talvez mais relevante agora, o primeiro Apple Vision Pro, eram caros, pesados e tinham um desempenho imperfeito. A Positron V3, apesar do nome, é a primeira do tipo a ser produzida comercialmente para um público mais amplo. Não tenho dúvida de que, se esse produto for bem sucedido, haverá revisões futuras, upgrades e melhorias que vão baixar o preço e o peso enquanto aumentam o desempenho. Mas, para isso acontecer, pessoas suficientes precisam estar dispostas a lidar com alguns percalços e mostrar interesse em ter uma impressora dessas comprando uma. Conclusão: por mim, estou muito feliz de agora ter uma dessas e tenho quase certeza de que, mesmo se tivesse que comprar com meu próprio dinheiro, provavelmente teria feito isso. Só para poder ter uma impressora que viaja comigo em viagens ou nos frequentes fins de semana na casa dos meus sogros. Mas eu adoraria saber o que você acha dessa impressora. Você realmente teria uso para uma impressora 3D portátil
ou o preço é alto demais para justificar? Vou ver todos vocês nos comentários para discutir. E olha, se quiser ver mais conteúdo sobre a Positron ou sobre algumas das próximas impressoras 3D e projetos em que estou trabalhando e achar que eu mereço, eu adoraria se você se inscrevesse no canal e talvez até desse um like enquanto estiver por lá. Estamos sorteando mais de 5.300 dólares americanos em impressoras 3D e upgrades, incluindo um kit completo LD Ovoron para mais de 30 inscritos diferentes no final do mês, e você definitivamente não vai querer perder tudo isso. Antes de encerrar, deixe-me só agradecer rapidamente aos nossos membros do Patreon e do YouTube, especialmente nossos membros de Nylon e Peak, Chip Cox, Dois Quetos Malucos, Amino Pen, Down Arledge e Chris Miller. Vocês são demais. Isso é tudo por essa semana, mas vejo todos vocês no The Next Layer.